Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior sobre a elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos no Word. Espero que vocês gostem. Uma outra opção de formatar a tabela é clicando aqui 2 vezes na tabela. E aí aparece aqui os estilos de borda que a gente pode utilizar, a cor da borda, a espessura da borda, de uma forma geral, tá? Eu posso usar várias espessuras de borda, se ela vai ter sombreamento ou não. Existem uns estilos prontos já de tabela, fazer a tabela com cores, tá? Por exemplo. Então, eu posso trabalhar de várias formas, né, para montar a minha tabela, tá? Aí, no caso, a gente tem que, de novo, aqui, né, formatar a questão das bordas. Então, eu tenho que ir aqui, sem bordas, né, e deixar apenas essa formação aqui. Posso marcar uma bordinha aqui no final, para ficar com uma aparência mais agradável, tá? E na parte de cima também. Então, existem várias formas de eu montar a minha tabela. Vamos supor que eu, de forma equivocada, criei uma coluna a mais, tá? Então, eu posso clicar aqui com o mouse, quando ele aparece essa setinha, marcar essa coluna, tá? Ou com o cursor, selecionar a coluna, clicar com o botão direito ou ir nesse atalho que aparece na tela. Então, eu quero, na verdade, excluir essa coluna. Então, se eu quero excluir a coluna, eu vou mandar excluir colunas e ela desaparece. Eu vou voltar aqui o comando que eu fiz e vamos supor que eu fiz, né, a minha tabela, tá? E aí, eu vou clicar aqui com o mouse direito, eu quero inserir uma nova coluna. Só que eu quero inserir uma coluna antes da coluna de lipídios, então eu vou inserir a coluna à esquerda, tá? E assim eu posso fazer várias alterações na minha tabela conforme a minha necessidade. Eu vou voltar aqui. Vamos supor também que eu tinha uma tabela em que eu queria que 2 colunas ficassem juntas ao invés de uma só. Então, eu vou marcar aqui para mostrar para vocês, eu vou marcar aqui, ó, essa primeira linha e vou mandar inserir uma linha acima, tá? Então, nessa parte aqui, eu quero falar que esses meus resultados estão em gramas por 100 gramas, né, ou percentual. Só que todos esses aqui, umidade, proteína, lipídios, cinzas, fibras e carboidratos, estão em grama por 100 grama ou percentual. Então, o que eu faço? Eu seleciono todas as colunas relacionadas a esses itens e vou aqui com a setinha, com o cursor direito, e vou mandar mesclar células, tá? Então, no momento que eu mesclei essas células, agora ela vai aparecer para todos eles. E eu posso botar isso aqui como centralizado. Então, eu estou dizendo que umidade, proteína, lipídios, cinzas, fibras, carboidratos, o resultado é em grama por 100 grama ou percentual. Para não ficar feio, eu pego essas 2 linhas de amostra, né, e a parte de cima, e também faço mesclar células. E aí elas ficam todas, né, com a mesma, a gente sabendo que aqui é a amostra e aqui são os resultados. Eu vou tirar essa corzinha porque eu não gosto dessa corzinha, então eu clico 2 vezes e vou tirar esse estilo aqui. Vamos procurar aqui, né, tabela simples, tá? Vou ter que voltar tudo de novo na questão da minha formatação, mas é rapidinho. Vou tirar as bordas, vou colocar a borda em cima, superior e inferior. Vou colocar a borda aqui nessa linha de baixo. Opa! Na linha de baixo. Então, vou marcar ela, tá? Então, eu quero borda na parte inferior. E aí, eu fico com uma aparência, ó, bem interessante, né, da minha tabela, com uma formatação bem interessante. Eu tenho uma separação aqui, ó, da onde está essa informação e da onde está essa.
Posso ainda, né, para que essa parte aqui fique no meio dessa célula, eu dou 2 cliques aqui na tabela, tá? E vou aqui, ó, em propriedades da tabela. Então, eu vou clicar com o mouse direito aqui, com o botão direito do mouse, e vou em propriedades da tabela. E aí eu mando que o alinhamento da coluna, seja, da tabela, seja, pode botar centralizado, tanto faz, mas eu quero, importante aqui com o mouse, botãozinho direito, eu quero em propriedades da tabela, dizer que a minha célula, as minhas letrinhas, elas têm que estar sempre centralizadas, tá? Então, no momento que eu pedi isso, você vê que a amostra, ela desceu aqui, ela ficou centralizada, ok? Isso dá uma aparência mais agradável à sua tabela. Bom, após eu finalizar, eu vou fazer uma notas aqui no rodapé da minha tabela. Então, eu mudo o espaçamento, o tamanho da minha letra para 10, que as notas são tamanho 10, tá? E o espaçamento eu mudo para simples. Então, além de modificar o parágrafo aqui dentro, eu tenho alguns atalhos aqui fora que eu posso mudar para espaçamento simples, de 1,15, de 1,5, de 2, tirar também os espaços entre parágrafos e depois parágrafos, tá? Então, eu vou mudar aqui para espaçamento simples. Primeiramente, eu coloco a fonte, se for dos autores, né, eu coloco aqui dos autores, né, 2019, perdão, dos autores, 2019, tá? Se for de outra, né, de outro autor, colocar o nome do autor e o ano, e aí ele tem que estar nas referências. A gente usa a legenda, então, por exemplo, aqui, AC é igual a acerola, tá? E a gente coloca as notas. Então, eu tinha aqui como notas, por exemplo, proteínas, eu vou colocar aqui um sobrescrito, vou colocar 1. Lipídios, eu vou colocar um sobrescrito aqui e vou colocar 1. Cinzas, vai ter um sobrescrito com 1. Fibras, um sobrescrito 1. E carboidratos, um subscrito aqui, vou colocar 2, por exemplo. Então, eu vou lá nas minhas notas, né, e vou colocar aqui, sobrescrito. O que quer dizer aquele 1? Né? Aquele 1 quer dizer que os resultados estão em base seca, por exemplo, tá? O 2, sobrescrito, aquilo quer dizer que os carboidratos foram calculados por diferença, por exemplo, tá? E assim vai, eu coloco informações que eu achar que são importantes, né? Nas notas é bom falar em relação às letras, né? Então, letras iguais, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Tá? Então, probabilidade. Então, existem várias observações que são importantes para a gente dizer o que está acontecendo naquela tabela, tá? E aí, por exemplo, depois eu tenho aqui uma tabela 2, eu tenho uma tabela 2, então eu vou utilizar, né, inserir a legenda, né, de tabela 2, perfil de aminoácidos, por exemplo, tá ok, monto a minha tabela, e aí eu tenho uma tabela 3, eu vou fazer só para a gente ter mais opções, né, lá na nossa lista de tabelas, tá? Perfil de ácidos graxos.
tá? Só para a gente poder ter mais coisas lá. E aí, vamos supor que a gente tem uma tabela aqui, 4, que é muito grande, tá? Ela precisa ser apresentada com a página em outro formato, um formato que dê mais espaço para ser escrita ela. Então, a tabela 4, ela vai ser uma tabela que a gente vai ficar no formato que a gente chama de formato paisagem, ao invés desse formato retrato, com a folha em pé, ele vai ser com a folha deitada. Então, a gente tem que inserir essa quebra de seção, tá? Porque a gente vai mudar a configuração da página. Então, a gente vai lá em quebras, dá uma quebra de seção para a próxima página. Na próxima página, a gente muda a orientação dessa página. Ela inicialmente está em pé, a gente quer ela deitada, tá? Se a gente for aqui em exibir uma página, a gente observa que essa página anterior e as outras todas estavam, né, assim, em pé, né, em formato de retrato, e que agora a minha página ela está deitada, ela está em formato de paisagem. Então, vamos voltar aqui para a largura da página, tá? Para visualizar melhor. E aí, eu vou inserir uma tabela grande, tá? Então, por exemplo, eu vou inserir lá... Vou lá nas referências, né? Vou inserir a legenda, tabela 4, composição de minerais, tá? De minerais na acerola. E aí, o que eu vou fazer? Vamos supor que a minha tabela, ela tenha, eu vou em página, vou inserir, né? Tabela. Minha tabela é uma tabela com, sei lá, 20 colunas e 10 linhas, eu vou colocar aqui. E aí, ela fica ocupando, né, todo esse espaço aqui. Então, ela é muito, essa opção, né, de mudar a tabela para mudar a página, né, para esse formato de paisagem, permite que tabelas muito grandes ou figuras, alguma coisa que seja muito grande, ela fique dentro do seu trabalho, né, apresentada na forma da folha deitada, tá? Então, mudar aqui só a formaçãozinha da tabela, para a gente não se esquecer que a tabela não é fechada, tá? E aí, escrever o restante. Finalizando, né? Depois que a gente finalizar essa questão, a gente tem que inserir novamente, né? Tem que ir lá em layout e inserir novamente a quebra, né, da seção para a próxima página, para que nessa página a gente vá de novo aqui em orientação e volte para retrato, né? Então, quando a gente visualizar aqui, ó, né, anteriormente ela estava em retrato, ela foi com uma formatação, né, deitada aqui de paisagem e voltou para a formatação de retrato, tá? Então, isso a gente faz para poder utilizar esse tipo de tabelas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam que ainda tem continuidade, então assistam os próximos vídeos. E não se esqueçam, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço para vocês!